Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as flores e os frutos. Bom, uma flor completa, ela apresenta as seguintes estruturas: pétalas, que são folhas modificadas e coloridas, que têm a função de atrair os polinizadores, e um conjunto de pétalas, que é formado de corola. Existem também as sépalas, que são localizadas abaixo das pétalas, geralmente de coloração verde, e o conjunto de sépalas é chamado de cálice. Também temos o pedúnculo, que faz o ligamento entre a flor e a planta. Temos o receptáculo, que é onde ficam os elementos florais. E temos o verticilo, que é um conjunto de folhas modificadas dispostas geralmente em círculo. Bom, uma flor completa, ela pode apresentar 4 verticilos florais: cálice, corola, androceu e gineceu. Já uma flor incompleta possui um ou mais verticilos ausentes. Falando um pouco sobre o gineceu, nós sabemos que é um conjunto de carpelos, que é formado pelo estigma, estilete e ovário, e é denominado a parte feminina da flor. É formado por folhas modificadas chamadas de pistilos ou carpelos. Uma flor pode ter um ou mais carpelos, e essas folhas modificadas dobram-se e fundam-se nas bordas, formando uma estrutura dilatada na porção inferior e afilada na porção superior, que se assemelha a um vaso e é chamada de carpelo. Nessa base dilatada, a gente encontra o ovário da flor, e seu interior podemos encontrar um ou mais óvulos, dependendo da espécie. E já no lado oposto ao ovário encontramos o estigma, que recebe os grãos de pólen na polinização e que é ligado ao ovário pelo estilete. E também temos o androceu, que é o conjunto de estames, denominado a parte masculina da flor. Esse órgão reprodutor masculino, ele é formado por um conjunto de estames, cujo número varia de nenhuma a dezenas, dependendo da espécie da flor. E os estames são formados pela antera e pelo filete. E é na antera que nós encontramos os grãos de pólen. De acordo com o IBGE, no Brasil existem mais de 46 mil espécies conhecidas de vegetais. No mundo, os dados mostram que são 390.900, sendo que 369.400 dessas plantas têm flor. Dentre elas, podemos citar a rosa, o crisântemo, a orquídea, a tulipa, a violeta, o lírio e entre outras flores. Podemos dizer que a função das flores é produzir sementes através da reprodução sexuada. E sua existência gera uma grande importância, como ser o néctar para insetos, pássaros e morcegos, ser a fonte de alimentar humanos, fonte de alimentar animais, auxílios medicinais e entre outros. E agora, falando um pouco sobre a parte dos frutos, nós sabemos que após o encontro dos gametas, o oosfera feminino mais o núcleo espermático masculino, através da fecundação, gerando um zigoto que mais tarde se desenvolve um embrião, este começa a liberar hormônios vegetais que modificam as estruturas ao seu redor. O óvulo se modifica gerando as sementes e o ovário sofre hipertrofia, alterando seu tamanho, cor, sabor e tornando-se o fruto. Os frutos envolvem as sementes enquanto estão em processos de maturação. Quando as sementes estão prontas para germinar, os frutos amadurecem, tornando-se aptos para serem ingeridos ou se abrindo para liberar as sementes no solo. O fruto está mais relacionado com o desenvolvimento do ovário do que com a fecundação. Por isso, existem frutos que não possuem sementes, pois se desenvolvem mesmo sem a fecundação. Um exemplo disso é a banana, pois é formado do desenvolvimento do ovário não fecundado e é chamado de fruto partenocárpico. Falando um pouco sobre a estrutura do fruto em si, a gente sabe que o fruto, sendo derivado da flor, ele pode ser dividido em 2 partes fundamentais: o pericarpo, sendo o fruto propriamente dito, muitas vezes suculento, de aroma ou sabor característico, e a semente, que armazena e protege o embrião. O pericarpo pode ainda ser subdividido em 3 camadas: epicarpo, mesocarpo e endocarpo. O epicarpo, ele é a parte mais externa do fruto, chamada popularmente de casca, e que possui função de revestimento do fruto.
O mesocarpo, ele é localizado após o epicarpo, é a parte mais desenvolvida e nutritiva do fruto, sendo geralmente a parte comestível. E temos também o endocarpo, localizado mais no interior do fruto, e é a camada que recobre as sementes. Bom, a função principal dos frutos é revestir e proteger as sementes enquanto o embrião ainda está se desenvolvendo. Além disso, os frutos também apresentam função de dispersão das sementes, desempenhando importante papel atraindo agentes dispersores que se alimentam do fruto e acabam dispersando a semente através das fezes em outro local, contribuindo assim para a perpetuação da espécie e germinação da planta em novos ambientes. Os frutos podem também ser classificados de forma simples, compostos ou múltiplos. O fruto simples, ele se desenvolve em um só ovário presente em uma única flor, e eles ainda podem ser subdivididos em frutas carnosas, bagas e drupas. Temos também o fruto seco, aqueles que possuem pericarpo com pouca água e nutrientes. Nesses frutos, os nutrientes estão concentrados nas sementes. Como são pobres em água, são pouco atrativos aos agentes dispersores, podendo apresentar outras formas de dispersão das sementes. Os frutos secos podem ser classificados quanto à abertura do pericarpo em frutos deiscentes e frutos indeiscentes. Também existem os frutos compostos, que se originam do desenvolvimento do receptáculo de uma única flor que contém vários carpelos e, consequentemente, vários óvulos. Também são conhecidos como frutos agregados, por exemplo, o morango. E por último, mas não menos importante, temos os frutos múltiplos, também chamados de infrutescência. São os frutos originados de uma inflorescência a partir de muitos ovários de flores diferentes que, quando fecundados, acabaram se fundindo, formando uma única estrutura, como, por exemplo, o figo, o abacaxi e a amora. Esse foi o nosso trabalho referente a frutos e flores. Obrigada pela atenção.